Boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem? Professor Kleber Pinho, estamos aqui para trabalhar com vocês hoje direito constitucional. Vamos trabalhar hoje direitos sociais, ok? Direitos sociais, ponto importantíssimo no seu concurso público, ok? A gente vai trabalhar tanto os direitos sociais de per si, lá do artigo 6º, vamos trabalhar o artigo 7º, 8º, 9º, 10º, até o 11º, ok? Nossa missão é trabalhar do artigo 6º até o artigo 11 da nossa Constituição Federal. Como é que você está? Espero que você esteja bem, esteja com saúde, esteja aí estudando com vontade para o seu concurso público, esteja focado. Qualquer dúvida, estou à disposição, me encontre nas redes sociais. Vamos lá? Desliga aí o seu, por favor, fecha o seu Facebook, fecha todas as redes sociais, pega o celular, coloca no gavetão lá do quarto, ok? Pega a sua Constituição, abre ela, imprime o nosso material e vem comigo. Vamos lá, olha só, direitos sociais, vamos trabalhar os direitos sociais. Antes de tudo, vamos entender, onde é que está postado os direitos sociais? Os direitos sociais, ele está postado na nossa Constituição Federal, no capítulo 2, do título 2 da nossa Constituição Federal. O título 1 é o título chamado Princípios Fundamentais. Título 2, dos Direitos e Garantias Fundamentais. E aí eu tenho todos 5 capítulos dentro desse título 2. Capítulo 1, direitos e deveres individuais e coletivos, o artigo 5º da Constituição. Depois disso vem os direitos sociais, do artigo 6º até o 11, é o capítulo 2º da nossa Constituição, do título 2. Depois capítulo 3º, nacionalidade, capítulo 4, partidos, direitos políticos, e o capítulo 5º, partidos políticos, e a gente fecha o título 2 da Constituição. Direitos sociais. O que são os direitos sociais, professor? Antes de tudo, eu quero que você entenda o seguinte. Temos que ter um conceito histórico a respeito dos direitos sociais, uma parte geral, nós vamos dar a parte geral dos direitos sociais, para depois entrar no artigo 6º propriamente dito. Porque essa parte geral do artigo 6º dos direitos sociais vem caindo em prova, tá? Então eu não posso fazer de arrogado e fazer o quê? Focar e destruir essa parte introdutória. Olha só, presta atenção. Os direitos sociais eles nasceram com a Constituição, o marcos dela, isso já caiu em prova, tá, gente? Os marcos, quais são os marcos? Quais são os marcos dos direitos de primeira dimensão, lá os direitos individuais? Magna Carta Libertatis de 1215, é o marco histórico dos direitos de primeira geração, ok? Primeira dimensão, que para nós, na nossa Constituição, estão ali topograficamente lotados no artigo 5º, né, em regra. No artigo 5º, direitos de primeira dimensão. Os direitos de segunda dimensão, são chamados de direitos sociais, qual é o marco histórico, professor? 2 constituições. Antes disso, é claro, já existiu várias publicações a respeito disso, mas os marcos, realmente, que caem em prova, vão te perguntar, quais são os marcos jurídicos que tem? Marcos constitucionais. É a Constituição Mexicana de 1917, que foi a primeira a estabelecer direitos sociais, direitos de segunda dimensão. E depois a Constituição de Weimar de 1919, inclusive coincidindo com a criação da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, de Proteção ao Trabalho. Beleza? A ideia dos direitos sociais, ele é diferente dos direitos de primeira dimensão. Porque os direitos de primeira dimensão eram chamadas liberdades individuais, prestações negativas estatais. O Estado vem de um Estado liberal. O que era? O Estado falava assim, o Estado falava... O particular, eu falava para o Estado, deixa eu viver, não fica interferindo na minha vida. O Estado falou, tudo bem, não vou mais intervir na sua vida, pode ficar à vontade. Aí o Estado liberal falou, beleza, vou contratar trabalhador, vou fazer minha empresa, posso trabalhar tranquilo que eu sei que amanhã o Estado não vai pegar minha propriedade, por exemplo. Eu posso construir a minha empresa que eu sei que amanhã, por nada, sem um devido processo legal, o Estado não pode vir buscar o meu bem, tirar a minha empresa. Essa era a ideia introdutória. Só que esses direitos de primeira dimensão não foram suficientes. Não foram suficientes porque o que aconteceu? Começou a acontecer. Eu tinha minha empresa. O Estado não intrometia na minha empresa, não metia o dedo, ok? Tinha leis lá, mas ele não mexia. O que eu fazia? Chicote um trabalhador. Botava o cara para poder fazer uma jornada trabalhista. Hoje nós temos uma jornada trabalhista constitucional de 8 horas diárias e 44 semanais. Só que o cara botava, não existia um limite. Eu poderia colocar quando o cara quisesse, até criança.
Criança na indústria trabalhava também. A mãozinha pequenininha da criança até era melhor poder costurar, fazer os... Então, nós temos relatos de várias situações de exploração mesmo, e era uma exploração sem questão insalubre, nada, e não existia a lei que proibia, descia a porrada. E aí percebeu que os direitos de primeira dimensão, primeira geração, não eram suficientes, as liberdades individuais não eram suficientes, porque o Estado ele deixou de intervir nas relações particulares, Estado liberal. Só que eles falaram, não, aí os trabalhadores começaram a se associar, né, começou o direito do trabalho, mesmo começou com o direito coletivo, para depois ir para o direito individual, começou a associar, falou assim, não, peraí, gente, vamos ver esse negócio aí, tá errado, vamos fazer aqui, vamos fazer greve, e aí vinha, a greve era combatida, não podia fazer greve, o associativismo era combatido, até que esses direitos, digamos assim, trabalhistas, começaram a exteriorizar. E aí perceberam que falar o seguinte, olha, Estado, você não pode mais ficar parado. Você tem que intervir. Você vai ter que intervir para poder ofertar para mim um trabalho digno. Para ofertar para mim uma saúde, uma segurança. Então o Estado não fica só de bobeira, quietinho lá, não intervindo. Então os direitos de segunda dimensão deram um passo. Eles complementam o de primeira dimensão. Por isso que a gente fala gerações. Primeira geração, segunda geração. Bem que nas provas eles fazem uma salada quanto a isso. Mas digamos para nós, porque geração seria a questão. Houve uma geração, superou, vem uma outra geração, né? Como é de comum no dia a dia. Mas por isso que o termo correto é dimensão, porque uma dimensão vai complementando a outra. A primeira dimensão foi complementada, a segunda dimensão foi complementada pela primeira que já existia. Então, os marcos históricos foi a Constituição Mexicana. Agora você começou a entender, né? Por que a Constituição Mexicana? Porque foi a primeira a estabelecer direitos sociais, direitos trabalhistas em uma Constituição Federal, ok? Depois disso, teve a Constituição de Weimar, de 1919, ok? A nossa Constituição, a primeira Constituição nossa, só veio a tratar de direitos sociais, direitos de segunda dimensão, inclusive direitos trabalhistas, que é uma espécie desse gênero chamado direitos sociais, foi a nossa Constituição Federal de 1934. Getúlio Vargas, não estou falando do Estado Novo, a de 37, estou falando de 34, ok? A 34 ali, ela foi uma Constituição democrática, nesse caso ela trouxe direitos trabalhistas, trouxe a possibilidade do emprego, ok? Proteção ao trabalho, bacana? A de 34 inaugurou, pela primeira vez, incluindo os direitos sociais no seu texto constitucional, ok? A nossa de 88, diferente das anteriores, consagra de forma expressa amplo catálogo de direitos sociais, da história do constitucionalismo, incluindo os direitos trabalhistas em capítulo próprio. O que ela fez? Ela criou vários de proteção trabalhista. Nas outras constituições não tinha uma lista de direitos trabalhistas. Eu tenho aqui na Constituição nossa, no artigo 7º, mais de 30 direitos trabalhistas que estão entabulados no artigo 7º da Constituição e são direitos de segunda dimensão e estão dentro do capítulo, estão dentro do título 2, ou seja, são direitos fundamentais. Nem com cláusula pétrea eu posso mudar são cláusulas pétreas e nem por emenda constitucional elas podem ser alteradas, não podem ser abolidas, podem ser melhoradas, abolidas jamais, ok? Então eu tenho o que são os direitos sociais? São os direitos fundamentais de segunda dimensão. Obrigações de fazer estatal em regra. Eu falei em regra e tem uma exceçãozinha, ok? Então a ideia é que agora, quando dos direitos de primeira dimensão, botava a mão no peito do Estado. O Estado não entra na minha casa sem a minha autorização. Direito de primeira dimensão. Não entra, não faça. Os direitos de segunda dimensão é ao contrário. Eu pego o Estado e falo, venha Estado, faça para mim. Eu pego o Estado, abraço o Estado e falo, venha para cá. Eu preciso de você. Eu preciso de você para que você implemente as políticas sociais, implemente os direitos sociais. Entendemos isso? Então é uma obrigação de fazer. O Estado tem que fazer. Tem exceção? Tem. O direito de greve e a liberdade sindical são prestações negativas, ou seja, o Estado não pode me impedir de fazer a greve, não pode me impedir de formar a minha associação, o meu sindicato, ok? Esses dois direitos são direitos, estão dentro do capítulo 2, ok? Direitos sociais, eles fogem à regra. Que no capítulo 2, direitos sociais são obrigações de fazer, mas esse aqui são prestações negativas, são obrigações de não fazer estatal. Quer ver? Vamos ver como já caiu? Olha lá. Olha a questão.
Os direitos sociais, tais como os tratados na Constituição Federal e na doutrina constitucional, letra A, são considerados direitos fundamentais do homem e correspondem a um não fazer do Estado para com o indivíduo. Ao contrário, é direito de fazer, ok? Então tá errado, obrigação de fazer estatal. Beleza? Que é a regra, tá perguntando a regra. Obrigação de não fazer, tá errado. 2, letra B. Compreende os direitos de nacionalidade, dentre os quais... Nacionalidade não é direitos sociais, gente. Nacionalidade é outro direito, tá? Não tem nada a ver. Tá fora. Nacionalidade não é direito social, ok? Compreende, dentre outros direitos, a propriedade. Propriedade não é direito social, é direito de primeira dimensão, é direito individual. Tá lá no artigo 5º da Constituição. Então tá fora. Cai muito, viu? A propriedade sempre vai colocar no meio a propriedade. Propriedade é direito fundamental de primeira dimensão. Caracteriza-se como liberdades positivas. Opa! E tem como finalidade a melhoria das condições de vida dos hipossuficientes, visando a concretização da igualdade social. Opa! É essa, a letra D. Ok? Beleza. Maravilha. Sempre a gente faz exercício para complementar a nossa teoria. Se caso, às vezes, falta alguma coisa no exercício, na teoria, o exercício nos ajuda a completar o nosso material. Beleza? E a letra D não é diferente. Bacana. Nós vamos ter muitas questões aqui nessa área, muitas questões de questões na área trabalhista, viu, gente? É claro, né? TRT é o que cai, essa parte de artigo 7º despenca, artigo 6º despenca, ok? Beleza? Mas não só é deles. Quer fazer, vamos fazer mais uma? Olha lá, nessa parte introdutória. A respeito do surgimento, é o número 2, tá, gente? Só corrija o seu material, é o número 2. A segunda tá certinho. Opa, isso aqui já pulei? Ah, já pulei, já dei a resposta, né? Digamos que não viu, digamos que você não viu, tá? Número 2. A respeito do surgimento da evolução da Seguridade Social. Seguridade Social é um direito de segunda dimensão, tá? Agora eu vou falar da lista. Julgue o item a seguir. A Constituição Mexicana de 17. Opa! E a Constituição de Weimar. Weimar é uma Constituição alemã, tá, gente? Constituição alemã de 19. Ao constitucionalizar um conjunto de direitos sociais, colocando os mesmos no plano de direitos civis, marcarão o início da fase consolidação da Seguridade Social e realmente dos direitos sociais. Tá certo, ok? Já tinha respondido, mas tudo bem. Terceira questão que tá marcada a segunda, mas é a terceira. Vamos lá. Assinale a opção correta no que diz respeito à afirmação histórica dos direitos humanos. A Constituição Mexicana de 17 e a Constituição de Weimar de 1919 são marcos da afirmação dos direitos humanos de segunda geração. Certo ou errado? Certo. Lembra? Quando a prova falar de direitos humanos, são nossos direitos fundamentais. A nossa Constituição fala de direitos fundamentais porque é uma ordem interna. Quando eu vejo esse mesmo direito no âmbito de um tratado, eu chamo isso de direitos humanos. E realmente, o mesmo marco para nós aqui no direitos fundamentais e para os direitos humanos no âmbito internacional foram a Constituição de 17, mexicana, e a Constituição 19 de Weimar, Constituição alemã. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Você que assistiu aí uma pequena parte de uma aula nossa demonstrativa aqui da La Concurso para o nosso curso específico, o nosso curso focado para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo 2019. É isso mesmo, dia 28 de dezembro de tal foi publicado. E claro, nós aqui da La Concursos, há quase 10 anos no ar aí, atendendo diversos cursos online, diversos concursos aí no Brasil todo, através dos nossos cursos online, não poderíamos ficar de fora. E nós temos aqui 3 serviços muito específicos, muito focados para vocês. Se vocês quiserem fazer a matrícula, é só clicar aqui na descrição. Nós temos 3 cursos, né? Então, primeiro, você vai ter aqui, ó, o nosso curso para o cargo de investigador, completaço, ponto a ponto do ditado, garantido, cara, muito bom, com os professores aí, você acabou de assistir essa videoaula, por apenas 10 parcelas de 25. Cara, melhor custo-benefício, menos que R$1 por dia, R$250 aí, você sair com a sua família aí no final de semana, aí você gasta muito mais do que isso. Isso aqui você pode ter certeza que vai ser o seu melhor investimento da sua vida, né? Melhor investimento da sua vida. Nós temos mais 2 cursos específicos para a Polícia Civil. Nós temos aqui o curso para auxiliar
tá? Auxiliar de perícia médico legal, completo, ponto a ponto digital, apenas 10 parcelas de 20. E para quem vai fazer os demais concursos aí, concorrer, aliás, os cargos de nível superior, nós temos conhecimentos comuns aí, 10 parcelas de R$20, cara. Ah, professor, é muito barato, será que o negócio presta? Será que o negócio é bom? Cara, papo reto com vocês, eu sou proprietário, sou responsável da Lá Concursos, eu tenho a plena convicção que os nossos produtos, os nossos serviços têm um valor agregado muito maior do que esse, mas muito maior, muito maior. Só que 10 anos atrás, quando a gente prospectou Lá Concursos, a gente queria socializar o conhecimento, a nossa proposta era oportunizar grandes aí oportunidades aí para todos os concurseiros do Brasil todo através da internet. Bacana, meus amigos. Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Feliz 2019 para todo mundo. Fui, tchau.